Boa noite, meus irmãos. Nós hoje vamos estudar um pouquinho sobre essa fala de Jesus, que é um tema muito importante para todos nós. E a palavra escândalo é algo que nós o tempo todo pensamos sobre, porque hoje com a mídia, né, o tempo todo ficamos escandalizados, que são os efeitos das notícias que nós ouvimos, vemos e lemos. Então, é algo que nós estamos sempre lidando com essa questão do escândalo. Porém, nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre a sua etimologia. Como que essa palavra, da onde veio essa palavra? Essa palavra veio do grego. E a palavra escândalo, ela que na Grécia se chamava, bem próximo ao nosso português, escandalon, né? Pelo menos penso eu que seja assim, era considerada uma pedra. É só que essa pedra era uma pedra para fazer armadilhas, era uma pedra de tropeço. E então, conforme foi passando as ideias, foi dado então, no português, a palavra escândalo, no caso em português, simbolicamente trata-se de uma armadilha que alguém faz para outro, esse outro cai nessa armadilha e aí ali provoca uma notícia que irá escandalizar a todos que tiverem acesso a ela. Então, dentro daquilo que nós entendemos como pessoas humanas hoje na sociedade, nós percebemos que ela tem uma denotação muito forte. É sempre quando alguém age, pratica uma ação contrária à moral de alguém, contrária ao decoro. Decoro são as normas de decência, da ética. Então, sempre que isso acontece, a repercussão do ato que cometemos contra alguém, essa repercussão, que é o que nós temos acesso, isso se chama escândalo. Porém, essa palavra, dentro da questão evangélica, que é o que nos interessa hoje, ela tem também essa acepção, mas ela se amplia um pouco mais. Ela tem o significado de toda ação cometida que entra em choque, que é contrário, que vá de encontro às leis de Deus. Então, tudo aquilo que nós fazemos contrariando a lei de Deus, que é lei de amor, justiça e caridade, nós estaremos sendo os artífices para provocar escândalo. E aqui ele continua dizendo, isso está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec nos fala que muitas pessoas se contentam em evitar que esse escândalo venha à tona para que ninguém descubra que essa pessoa foi a originária, foi a partir dela que isso tudo começou. Então, muitas das vezes, as pessoas provocam esse escândalo, isso na terra, na sociedade, e ficam muito contentes quando ninguém descobre. É como um crime que fica coberto e ninguém sabe. E a pessoa então fica tranquila, porque ninguém sabe, ninguém descobriu. É só que quando nós falamos em espiritualidade, que é um campo amplo no qual todos nós estamos inseridos, nós começamos a entender a responsabilidade de cada ato que nós provocamos, que nós adotamos como conduta de vida. Por quê? Porque Jesus, na sua excelência,
de informações, na sua excelência como mestre por excelência, assim ele é muito conhecido, ele falava que aquele que se esconde, que comete o ato para trazer um dano, na maioria das vezes moral, mas também danos materiais, a outro, e se esconde para que ninguém saiba, ele chamava essas pessoas de sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão, vasos limpos no exterior e sujos no interior. Então isso é grave demais. Quando nós adentramos esse estudo e começamos a ir nas partes mais subliminares da informação, nós começamos a entender o quão grave é a nossa atitude como espíritos imortais que somos. Porque a partir do momento que nos tornamos espíritas, nós entendemos que somos espíritos. Nós não mais nos vemos como corpos. O corpo nada mais é que uma vestimenta para o espírito, para que nós consigamos nos ver aqui no plano físico. A partir do momento que a essência, que o espírito parte para o plano espiritual, o corpo perde o fluido vital e ele volta para a Terra. Então, enquanto aqui estamos, nós devemos sempre entender isso com profundidade, pensar, meditar sobre isso. Eu não sou o corpo, eu estou no corpo, eu sou espírito imortal. E essa interpretação, ela muda todo o contexto, todo o cenário que nos cerca. Porque nós começamos a nos ver diferentes. Não que nós percamos o respeito que é sagrado ao corpo físico, absolutamente. Porém, nós começamos a entender que o corpo deve ser muito bem cuidado, sem dúvida nenhuma, devemos ter muito carinho com ele e gratidão, porque é um instrumento de evolução para cada um de nós, quando aqui estamos reencarnados, mas nós somos espíritos. E a partir daí nós temos que viver como espíritos imortais, estando no corpo ou fora do corpo. Porque quando nós assimilamos essa ideia, quando essa ideia penetra na nossa intimidade, toda a nossa visão de mundo muda. Tudo muda para nós. Nós começamos a adquirir uma sensibilidade além daquela que tínhamos antes. Então, como antes estávamos falando, a acepção da palavra escândalo no campo evangélico, ela é bem mais ampla, bem mais geral, porque é todo o mal que resulta das viciações, das imperfeições humanas. Quando nós falamos de vícios, viciações, a gente pensa naqueles mais materiais, né? Mais materiais, tudo mais, né? O que a gente pensa? Bebida, cigarro, etc, etc, gula, né? São esses vícios, mas existem vícios que vão além disso tudo. São os vícios da maledicência, são os vícios que nós adquirimos pelas nossas imperfeições morais. Nós temos às vezes o vício de mentir. Tudo a gente coloca uma mentirinha, camufla alguma coisa. Então, há vários vícios morais que também são muito importantes, que nós os encaremos. Não tenhamos vergonha de tê-los, porque somente assim é que nós vamos encarar os fatos e buscar um tratamento. E esse tratamento, ele só chega a nós quando nós percebemos e aceitamos ser tratados. Então, tudo isso começa a fazer sentido para nós. Porque a pior coisa que tem é quando nós não encaramos a nós mesmos. Nós começamos a ver o outro. Os nossos olhos
se vira sempre para os outros, e aquele lá tem essa situação, tem essa atitude, aquela outra ali tem esse hábito. A gente está sempre preocupado com o que o outro faz. E muitas das vezes vivemos anos e anos assim. Mas segundo Jesus, é muito importante que nós comecemos a nos higienizar internamente. E não é fácil. Todos nós sabemos disso. Nós podemos até omitir para o outro, mas para nós mesmos nós não conseguimos omitir. Porque eu não consigo me livrar de mim. Como é que eu vou me livrar de mim? Eu estou cansada da Ana Maria. Eu não consigo, para onde eu vou? Eu estou comigo mesma. Então não tem como eu fugir de mim, nem no plano físico, muito menos no plano espiritual. Então é muito importante que isso seja repensado. Embora muitas das vezes, quando nós falamos isso, a pessoa que nos escuta pensa assim, mas isso é óbvio. Mas muitas das vezes nós precisamos falar e ouvir o óbvio. Então nós precisamos adentrar nesse raciocínio, nessa proposta de autoaprimoramento, sem vergonha, sem ter vergonha. Porque eu faço isso, meu Deus, eu já sei que eu estou errada, e eu faço aquilo, eu não devia fazer aquilo, eu já sei que eu não deveria mais fazer. Sim, mas eu ainda tenho essa viciação, e eu vou tratar de mim, eu vou começar a me observar, é o que Jesus falou, orai e vigiai. Eu vou começar a me vigiar, a me perceber. Puxa, ontem eu fui tão invigilante. Puxa, naquele outro dia eu fui infeliz naquela minha fala. É importante fazer uma retrospectiva, conforme Santo Agostinho nos orienta, que nós devemos sempre nos olhar com muito cuidado. Se nós fizermos isso, com certeza iremos fazer um movimento na alma, na nossa estrutura íntima, que é o ser essencial, é aquela centelha que Deus criou. E hoje, na fase hominal, como homens e mulheres, seres humanos, nós já somos dotados da razão. E a razão, com o sentimento, vai colaborar, vai nos ajudar, porque isso já é um atributo. A inteligência é um atributo do espírito imortal. Então nós vamos começar a usar isso em nosso favor. E então, continuando o nosso raciocínio, é muito importante lembrar que todo aquele que se mostra propenso a praticar o mal é porque ele ainda é uma árvore. Depois eu dou a representação dessa árvore. É uma árvore má que só dá maus frutos. É preciso podar essa árvore. É preciso cuidar dessa árvore. A árvore penso eu, isso é uma análise particular, no momento em que Jesus foi curar um dos cegos, não sei se foi não sei, Valéria, se você lembra que ele curou 2 cegos, né? Foi o de Betsaida e teve o outro, né? Bartimeu, né? Então, um deles, ele foi curado, mas ele não ficou curado imediatamente. Jesus passou a saliva nos seus olhos e aí perguntou o que vês. Aí ele falou, eu vejo árvores. Os homens que ele via na cidade, ele via como árvores. Que interessante. Aí Jesus passou mais um pouco de saliva. E agora o que vês? Ele começou a ver homens a partir daí. Então a árvore ela tem uma simbologia muito importante porque ela dá frutos. Dá flores, dá frutos, tem raízes. Então ela tem toda uma estrutura de vida muito interessante simbolicamente falando. Então nós precisamos buscar construir em nós, edificar em nós o que há de melhor. E o que há de melhor entre todas as filosofias, entre todas as ciências?
não desconsiderando as belas ciências que tanto nos ajudam, sem dúvida, mas é o Evangelho de Jesus. O Evangelho é aquele roteiro que você não consegue ver mácula. Você não tem como modificar porque ele está perfeito. Passam-se os milênios e você, quando estuda o Evangelho, você fala, nossa, é muito perfeito. Só que é preciso se aprofundar. É preciso buscar o entendimento com uma visão mais profunda. O mergulho precisa ser mais profundo. Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que quando nós estivermos cansados de sofrer devido ao mal que praticamos, cansados que o mal, ele chega a uma determinada dimensão que começa a nos incomodar. E aí nós vamos ser curados pelo remédio do bem. Mas é preciso que ele comece a nos incomodar. Enquanto nós tivermos prazer em fazer o mal, nós vamos nos manter naquele círculo vicioso. Chegará um momento em que iremos ter uma percepção de que aquilo não mais está nos satisfazendo como antes. E aí, sim, aí começa a gerar, nesse momento, começa a gerar um momento muito especial, que é o remédio do bem. Ele começa a se aproximar. Os amigos espirituais, eles têm um olhar muito atento para cada um de nós, de muito amor. Eles não nos julgam. Eles não nos olham como nós, na maioria das vezes, nos olhamos. Então, eles ficam observando em nós quando que eles devem se aproximar para nos atender e assim começarmos a ter passos um tanto mais sadios, mais firmes na jornada evolutiva. Mas, muitas das vezes, quando nós insistimos, nós criamos aí uma dificuldade e aí passamos a atrasar um pouco esse roteiro que sempre é o roteiro da criação para nós, da providência divina. E esse mal, meus irmãos, Deus acaba utilizando esse mal, porque nada é sem utilidade. Tudo que é realizado tem uma utilidade, até do mal que se faz, Deus tira o bem. Se nós formos pensar quanto ao nosso enquadramento como espíritos imortais, que muitas das vezes nos responsabilizamos, nós, pelas nossas atitudes malsãs, o que acontece? Muitas das vezes nós somos os instrumentos atraídos magneticamente para aqueles que precisam passar por uma experiência a fim de que esse aprenda. Então, o mal, seja lá quem for, ele acaba sendo atraído como um hálito, como se fosse uma vibração. Aliás, é uma vibração que atrai aquele que vai ser o instrumento para que aquele outro que está na condição de tratar-se, receber, através daquele outro irmão, muitas das vezes uma experiência dolorosa, que nós chamamos de expiação ou provação. Então, tudo tem uma razão de ser. Nós podemos pensar, puxa, mas então sempre vai ser assim? Um faz o mal, o outro faz o mal também. Se alguém me mata, me assassina, eu terei que assassinar alguém, e isso vai sendo dessa maneira? Não, absolutamente. Conforme nós vamos amadurecendo, chega um determinado momento espiritual que nós vamos conseguir limpar a nossa lente espiritual. A nossa visão será mais ampla, com a ajuda dos superiores. É necessário que lembremos disso. E nós vamos entender que precisamos sair desse momento que ficamos como uma
nossa fala dando looping, sem sair daquele espaço-tempo. Então nós começamos a ver de uma outra maneira, através da ajuda, através do arrependimento honesto, sincero, da prece que fazem por nós, porque muitas das vezes nós nos chafurdamos em tantas dificuldades, que nós temos dificuldades, nós temos um grande empecilho psicológico, emocional, de fazermos prece. Daí a importância de nós lembrarmos, quem está um pouco mais equilibrado, orar pelo próximo, orar pelo amigo da casa espírita, orar pelo colega da profissão, pela sua família, orar pela humanidade, pelos dirigentes das nações, orar pela natureza, porque essa oração, ela tem vibração, ela sai de mim, se você orar, sai de você, se ele orar, sai dele, e aquilo vai se unindo numa grande luz, e os espíritos vão saber, em nome de Deus, distribuir essas luzes que são fluidos, que são energias, hoje mais compreendido como energia, vão distribuir para colaborar com alguém, com uma instituição, com um bioma, uma natureza, e por aí vai. Então, na verdade, nós começamos a perceber que somos uma só família, que nós somos irmãos. Ah, mas eu não tenho o sangue dele, eu não tenho o sangue dela, mas somos filhos do mesmo Pai. A família consanguínea, muitas das vezes, não são, pelo menos por hora, não fazem parte da nossa família espiritual. Muitas das vezes temos um grande amigo, uma grande amiga que nem sequer está ligado à nossa árvore genealógica, não faz parte da nossa família consanguínea, mas nós sentimos como um grande irmão, como se da família fosse. E muitas das vezes com aquele que é da nossa família, nós não temos tantas afinidades. Nós percebemos que com ele ou com ela, nós temos que resgatar alguma coisa. Aí vem tolerância, vem perdão, amor. Aí vem todas as virtudes que é preciso exercitar para resgatar aquele, talvez aqui um dia, lá no passado, nós tenhamos ferido. Então, quando nós nos aproximamos daquela pessoa da nossa família, nós sentimos uma certa rejeição, uma dificuldade. Então, quem sabe nós não criamos um escândalo e que ainda repercute e que ainda nos faz vibrar quando nos aproximamos, ou ele criou para nós. Está na hora de nós começarmos a usar a nossa inteligência, a nossa sensibilidade em favor da nossa evolução e da evolução do próximo. Então nós vamos observando que muitas das vezes a causa do escândalo, muitas das vezes é uma energia que usamos através dos olhos, através das mãos, porque tem uma parte dessa fala de Jesus, que quem registrou foi Mateus, que Jesus fala assim: se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. É muito simbólico. Jesus fala com o Espírito, ele não fala com os corpos. Daí a importância de nós buscarmos compreendê-lo. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Tudo simbólico, porém tem um grande significado para o nosso dia a dia.
Quando nós pensamos em olho, o que nós podemos lembrar? Visão, observação, porque o olho não serve só para olhar, ele serve para ver, ele serve para assimilar, compreender, julgar, analisar. A visão é uma percepção sensorial de extrema importância. Essa visão, que inclusive quem vê o cérebro, né? O olho capta a luz. Então, essa visão que nós temos, ela nos traz inúmeros recursos de avaliação e muitas vezes precipitados, como aqui foi falado que somos, podemos precipitar julgamentos e trazer um grande malefício se nós externarmos aquilo. Ao pensarmos, já estamos criando um malefício. Mas se pelo menos nos calarmos e orarmos, aquilo perde a sua força. Mas se nós proferirmos palavra, olha a boca proferindo palavras, nós estaremos então desrespeitando o próximo. Mas o próximo não é nosso irmão? Não é nossa irmã? Não é Pai, não é Deus? Não é o mesmo Pai? Eu estou ferindo as suas leis? Sim. Então tudo isso me trará dificuldades. Quando eu falo do outro, criando ali uma dificuldade para que outros o olhem daquela maneira como eu vejo, e na maioria das vezes a minha lente, a minha visão é que está embaçada, porque eu não sei o que o outro está vivendo, o que o outro está sentindo, eu não sei a educação que ele recebeu. Quem sou eu para julgar? Se nem Jesus, com toda a sua estatura moral e espiritual, o grande governador do planeta Terra, nunca julgou. Ele acolhia, ele amparava, ele amava o tempo todo. Então, quem sou eu? Quem me deu esse direito? Não temos esse direito. Temos o direito, sim, de avaliar, isso sim. Nós também não podemos perder a noção de que nós não temos a inteligência para analisar o fato. Aquele fato traz uma dificuldade, vamos supor, para a instituição, aquele fato traz uma dificuldade para um povo, para uma família, para o campo profissional. Então, aquilo ali precisa ser resolvido. Claro que sim. Mas nós devemos olhar aquele que está como artífice da realização daquele fato, daquela atitude, como alguém que está invigilante e que precisa de ajuda espiritual. Ah, mas você é contra, então, a prisão dos malfeitores da sociedade? Claro que não. Muitas das vezes, quando nós cometemos atos ignóbeis, atos desonrosos, nós precisamos ser retirados do seio das famílias, da sociedade, para que não venhamos a agravar ainda mais a minha trajetória evolutiva. E nem para outros também passarem por aquelas dificuldades que eu crio. Então eu preciso ser retirada daquele ambiente, e o ideal é que as prisões fossem escolas moralizantes. Ainda não chegamos lá, mas estamos caminhando para isso. Mas é claro que é necessário que socorra. Nós também não podemos ser ingênuos. Porém, devemos olhar aquele com respeitabilidade. Porque aquele tem uma mãe que o ama. Muitas das vezes tem filhos, tem irmãos, tem um pai, tem o seu superior espiritual, o seu benfeitor que olha por ele. Então nós devemos ter muita cautela. Para isso é necessário estudar, refletir. Eu estava ouvindo a professora Lúcia Helena Galvão, talvez muitos aqui conheçam,
e ela é assinante da revista americana chamada Scientific American. E essa revista é de setembro de 2020, eu fiz aqui a anotação para não falar aqui uma coisa que não é verídica. E ela falou que saiu um artigo chamado Sapiens, o Homo amigável. E aí ela começou a ler, porque ela é assinante, ela começou a ler, e ela então, eu vou só falar um pouquinho sobre isso, que eu achei interessante e acho que pode ser encaixado dentro do raciocínio que aqui está sendo lançado para todos nós. Ela falou o seguinte, que haviam mais 3 ou mais 4 espécies que estavam ali no planeta Terra. Tinha o Neandertal, tinha o Sapiens e outros também. Que eles estavam, vamos colocar essa palavra entre aspas, competindo no ambiente, isso há mais de 1 bilhão de anos, né? Competindo para ficar na Terra, para dominar a Terra. Então, os cientistas até um certo período achavam que os sapiens, eles conseguiram dominar porque eles eram mais inteligentes, mais fortes e por isso conseguiram dominar. Aí veio esse outro cientista dessa revista, quem quiser procurar, é de setembro de 2020, é Scientific American. E esse cientista, através de muito trabalho da arqueologia, da sociologia, porque são várias ciências interligadas, eles descobriram que os sapiens, eles venceram essa competição. Nós somos, nós somos aqueles que progredimos do sapiens. Sapiens. Mas como que eles conseguiram? Se eles não eram os mais fortes? Nem inteligentes. Falaram que, inclusive, o crânio do Neandertal era maior, segundo essa professora Lucilena Galvão. Então, eles tinham um cérebro maior, que poderia, certamente, produzir mais. Mas ela falou que tudo isso caiu por terra. Tudo isso caiu por terra. Porque, diante desse artigo, o cientista descobriu que essa espécie de hominídeo, eles eram colaboradores uns dos outros. Por isso que eles conseguiram sobreviver. Que coisa interessante. Aí ela fez uma comparação com o atual momento que nós estamos hoje vivenciando, que raramente encontramos colaboradores. Ela falou isso. Ela tem um site, no YouTube é fácil de achar. Só vocês colocarem o nome dela e procurar que vocês vão ouvir. Ela é muito simples na sua maneira de explicar, muito sábia. E ela falou que o que acontece hoje é que a gente compete o tempo todo, um com o outro. Então a gente está mais neandertal do que sapiens. Aí ela falou, isso não é bom, porque o sapiens, ele conseguiu sobreviver devido ao jeito, vamos colocar essa palavra entre aspas, amigável de ser. Um colaborava com o outro. As famílias colaboravam com a outra família, enquanto o Neandertal eram muito agressivos. E ela então, diante disso tudo, ela estava falando que o que fez prevalecer foi justamente as capacidades sociais que o Sapiens desenvolveu. Que coisa, não? Então eles começaram a entender que era importante trabalharem juntos, cooperando uns com os outros. Então fez com que estendessem relações. O grupo não ficava só, como hoje é muito feito, né? A gente fica no nosso mundinho. Eu não quero entrar ali não, porque ali é outra coisa. Não, nós devemos estender, ouvir, discutir ideias. Por que não? Não é discutir no sentido de brigar, mas de ouvir, de analisar. Ah, que interessante, eu tenho uma opinião tanto diferente da sua, mas eu achei interessante a sua opinião. Isso é colaborar. Então ela estava falando que eles admitiam, inclusive estranhos, a da família deles.
Tudo isso comprovado pelos cientistas. Então, eles tinham uma certa tolerância social que levou a mudanças cognitivas. Que beleza! Daí, eles conseguiram sobreviver e o Neandertal foi embora. Né? Então, nós vamos vendo que tudo que nós estudamos, embora isso tenha acontecido há muito tempo, o que nós estudamos que vem de Jesus é tão factível, é tão real, dá para nós entendermos que o caminho é esse. Tem um livro de André Luiz chamado Os Mensageiros. Eu não trouxe aqui, eu esqueci de trazê-lo, né? Mas não tem problema não. Eu vou, dentro da minha lembrança, eu vou falar. No livro Os Mensageiros, tem uma determinada cena, um determinado capítulo, que fala de Ismália e... esqueci o nome dele agora. Eles eram um casal, reencarnados, com 2 filhos, que viviam bem, se amavam, se respeitavam, tinham toda uma condição organizada, financeira, ela muito ligada à família, devotada ao lar, como mãe, como esposa, aquela pessoa que realmente todos nós admiramos. Ele muito sério, e ele tinha uma empresa. E na empresa dele havia um sócio, que ele sempre chamava para ir à casa dele. Era o sócio dele, a quem ele tinha muito carinho, muito respeito, amizade. É só que ocorreu uma situação, que ocorre, né, gente? A gente sabe que ocorre isso aí, toda hora. Ele se apaixonou pela esposa, pela Ismália. E esse homem que se apaixonou, esse sócio, ele ficou... Deixa eu ver se eu escrevi o nome dele aqui, é tão chato a gente falar. Alfredo, o nome do personagem, Alfredo. O Alfredo não notava nada. Aí eu estou falando isso por causa do escândalo, né? O que esse homem, sócio do Alfredo, fez? Ele armou, ele arquitetou uma forma que o seu sócio, que era o Alfredo, marido da Ismália, acreditasse que a Ismália estava tendo um caso, um romance, com uma pessoa, um romance extraconjugal. Mas como que ele fez isso? Aí a gente vê a inteligência quando não é para o bem, é complicado, né? Ele começou a incutir na cabeça de Alfredo que a Ismália estava tendo um caso, como é costume falar, com uma pessoa e que bastava que ele, Alfredo, chegasse mais cedo, de vez em quando, para pegá-la. E ele então contratou, pagou, isso está no livro de André Luiz, Os Mensageiros. Ele pagou um homem para se esconder, era uma casa grande, se esconder e fazer de uma forma que o Alfredo o percebesse, a sombra dele, o movimento dele. E aí foi o que aconteceu. Alfredo chegou mais cedo e viu um movimento. O que ele fez? Ele correu, abriu o armário e viu Ismália deitada na cama deles, na cama de casal. Ela estava deitada, descansando, era tarde. Ele pegou o revólver e correu para matar aquele suposto amante de sua esposa. Olha a situação. Então ele viu a sombra, ele chegou a tirar muito nervoso, e aquela sombra que ele viu se mexer, aquele homem, conseguiu fugir, foi embora, e ele então voltou para o quarto para matar a esposa, a própria esposa. É só que algo incompreensível pelos encarnados, na maioria das vezes quando não conhecem as leis, ele perdeu a força no braço. Ele não conseguiu atirar,
porque a vontade dele o intuito dele era matá-la. Mas nesse momento ele perdeu a força no braço e não conseguiu acionar o gatilho do revólver. E ela acordou desesperada com o barulho. Ele então falou para ela: não admito mais você aqui em casa. Sai agora da nossa casa. Você não é mais a minha esposa. E botou ela para fora de casa. Ela saiu sem entender direito o que estava acontecendo, e ele então falava para ela sobre a traição e que não aceitava, mas isso já muito descontrolado. E ela então foi para a casa dos pais. Ele a proibiu de ver as crianças, os 2 filhinhos, e passaram-se alguns anos. Essa senhora veio ter tuberculose. Na época morria-se de tuberculose. Hoje, graças a Deus, nós temos medicamentos poderosos que muitos não morrem, né? Detêm a doença. Ela veio a desencarnar. O tal, que ela nunca quis nada com esse homem, ela nunca desrespeitou a sua família, o tal homem que fez isso com a intenção dela ficar sem mais o marido, a presença do marido, ele buscou se aproximar, mas ela não quis nada com ele. E ele então, nos últimos momentos da sua morte dele como homem, ele já estava nos últimos momentos, mandou chamar Alfredo, o seu sócio. E nos últimos momentos ele falou que estava extremamente arrependido de ter feito o que fez, e contou tudo. Que a sua esposa é uma pessoa honesta, contou tudo para ele, toda a armação que provocou o escândalo moral, que destruiu aquela família. O Alfredo ficou desesperado. Quando foi ter com a esposa, que ele abandonou, ele nem sequer quis saber, não dava nenhuma contribuição financeira, nada. Ele foi na casa dos sogros e quando a viu já no leito, já prestes a desencarnar devido à tuberculose, e ele então se ajoelhou, pediu perdão, e ela olhou para ele, o perdoou, muito boa de coração, já um espírito já bem sensível, já bem evoluído. Ali então foi o que ocorreu, a desencarnação dessa irmã da Ismália. O que tem a ver esse casal no livro de André Luiz? Ele conta que Alfredo não era um homem mau, ele era um espírito bom, mas ele se deixou levar pela fala desse amigo, entre aspas, por ter se apaixonado pela esposa, criou toda essa pedra de tropeço, né, como os gregos chamavam, de armadilha, para acontecer o que aconteceu, mas ele não era mau. Ele acabou sofrendo um pouco, passou um tempo em grandes sofrimentos depois da sua desencarnação, mas foi recolhido e com o seu carinho, a sua atenção, a sua responsabilidade, ele se tornou um espírito responsável por uma instituição em que tinham muitos irmãos doentes, espíritos doentes. Ele era o responsável. A pergunta: Ismália estava com ele? Não estava. Ismália estava em outro plano espiritual, bem mais avançado, onde Alfredo se encontrava, e ela então o visitava em determinadas épocas. Como que André Luiz soube disso para nos contar através do nosso amado Francisco Cândido Xavier? Porque André Luiz foi com o benfeitor no dia em que visitou essa instituição, conheceu Alfredo e no momento festivo que estava tendo coral, piano, uma coisa lindíssima no plano espiritual nessa instituição, ele se interessou por ver os olhos de Alfredo, embora muito atentos e muito vigilantes, uma certa tristeza.
Aí o benfeitor, aquele que estava com André Luiz, contou tudo para ele. Isso que agora eu contei, só que no livro tem muitos detalhes que eu não vou agora relatar. Apenas eu estou dando aqui uma referência da importância do que é a vigilância que devemos ter sempre em relação à nossa atitude moral. E aí ele contou e falou, ela vai chegar daqui a pouco, porque ela vem em determinados períodos para visitá-lo e visitar a instituição, e ela contribui para que a instituição tenha alegria, tenha essa força de continuar. Então ela chega belíssima, porque o espírito, quando ele é evoluído, tem a moral já bem trabalhada, são espíritos temperados pelas experiências do corpo e também fora do corpo, espíritos que praticam a caridade sem aguardar nada em troca, eles fazem o bem pelo bem e se sentem satisfeitos pelo bem que ali participam, porque sabem que aquilo é em nome de Deus e de Jesus. Então esse espírito de polaridade feminina, belíssima, se apresentou num vestido lindo, era a exteriorização da sua beleza espiritual. E ali então ela se apresentou naquela festa e André Luiz se emocionou junto a outros pela delicadeza, pela mulher formosa, espírito bom que a Ismália se apresentava. Pensemos então, meus irmãos, a gravidade do que é participar, ser aquele que conjuga inteligência com emoções trevosas para destruir uma família, para acabar com uma instituição ou na parte política, o que mais vemos por aí. Então nós devemos ter isso muito bem compreendido. É preciso que nós busquemos sentir a verdade. A verdade, ela nos é dita através dos livros, dos estudos, mas é preciso que nós tenhamos olhos de ver. Olha os olhos aí de novo. É preciso que nós sintamos aquilo que estamos estudando, para que aquilo vire a verdade em nós. Quando não é verdade, e nós temos maturidade para isso, a nossa vibração espiritual, ela nos alerta. Ou não entendemos porque não temos maturidade, ou aquilo de fato não é verdade. Então nós tenhamos a certeza. Os livros espíritas, da Lavra de Francisco Cândido Xavier, Ivone Pereira, Divaldo Franco e outros, são fidedignos. Devemos sempre buscá-los, compreendê-los, senti-los, para que nós possamos entender a importância que é seguirmos a Jesus. Seguir a Jesus, segundo eu acho que ela é uma psicóloga, ela foi entrevistada, é só procurar também, por aquela psiquiatra famosa, a doutora Ana Beatriz Barbosa. Essa psicóloga, que eu não lembro o nome, eu fiquei muito interessada em conhecê-la através da sua obra, porque ela fez um livro falando das facilidades sociais de Jesus. Mas ela não falava de Jesus como homem que nós geralmente, nós encaramos, aquele que nos religioso, nós vemos muito no campo religioso. Ela apenas estudou as suas atitudes ao longo da sua existência aqui na Terra, de lidar com o outro. E ela ficou maravilhada. A inteligência, porque a inteligência hoje nós entendemos que a inteligência hoje ela se amplia em inteligências inúmeras, inteligência emocional, inteligência espacial, inteligência espiritual e por aí vai. Então ela começou a entender a beleza que ela falava desse homem, que nós todos devemos conhecê-lo, não só como aquela figura, claro, importante para nos religar a Deus,
É como se ele fosse a grande luz entre nós e Deus, muito importante. Mas por quê? Porque mexe com a nossa sensibilidade, com a moral que nós temos, é a bagagem que nós trazemos. E isso faz com que nós nos liguemos, ou melhor, nos religuemos ao Pai Altíssimo. Então, por isso que fala que a doutrina espírita é religião. Por quê? Porque é uma filosofia. Pela primeira pergunta do Livro dos Espíritos, nós entendemos que é uma filosofia, porque a pergunta é: que é Deus? Não é quem é Deus. Se fosse quem é Deus, seria uma pergunta religiosa. Quem é Deus? Isso é religioso. Isso tem uma outra conotação. Agora, que é Deus é filosófico. O Livro dos Espíritos já começa mostrando a sua capacidade de indagar e dos espíritos responder. Kardec indagava, os espíritos nobres respondiam. Então, quando nós vamos entendendo através da filosofia que o Livro dos Espíritos traz, através da prática experimental do Livro dos Médiuns, que aí entra a ciência, através do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz os conceitos inegáveis de Jesus, aí esse triângulo, que é filosofia, ciência e religião, faz com que nós consigamos perceber consequências morais em nós. Começa a mexer com a gente. Nós começamos a não mais nos identificar com certos pensamentos, com certas atitudes, embora com muitos condicionamentos ainda temos um certo saudosismo daquilo que antes me trazia alguma satisfação, mas é como se fosse já não tanta satisfação assim. Nós começamos então a adotar determinados raciocínios, pensamentos, posturas, condutas que fazem sentido para nós quando passamos a perceber a beleza do que é da proposta da doutrina dos espíritos, porque a doutrina é dos espíritos. Allan Kardec compilou, editou, teve todo aquele trabalho que, nossa, eu não consigo nem sequer avaliar, naquela época sem internet, né? Caneta esferográfica, então, nem pensar, né? Então, nós entendemos o grande trabalho que ele teve em favor da humanidade, mas por quê? Missionário. O espírito, quando se dedica, como Chico Xavier, quando se dedica de corpo e alma, são espíritos missionários, vieram para aquilo, com aquela missão, entre outros, é claro, mas eu estou falando aqui de duas esferas, digamos assim, luminosas, cuja luz ilumina todos nós. Então, aqui está esse exemplo desses irmãos da Ismália e tantas coisas que nós aqui poderíamos falar, porque quando ele fala que arrancai o vosso olho, arrancai a vossa mão, tudo isso é simbólico, ou seja, vou resumir um pouquinho por causa do tempo. É necessário que nós identifiquemos em nós as nossas dificuldades e possamos ir na causa. A causa é o olho. O olho no sentido de olhar com maus olhos. Quando nós olhamos com um olhar sombrio, nosso corpo todo é trevas. Quando nós olhamos com luz, todo vira luz em nós. São palavras de Jesus, são palavras que os bons espíritos nos repetem para que nós jamais esqueçamos. Quantos de nós retornamos à reencarnação, ou melhor, quantos de nós reencarnamos com limitações na área cognitiva, limitações nos nossos movimentos, limitações de várias ordens. Tudo isso tem explicação. Quando não encontramos a explicação nessa existência, encontrá-lo-emos na anterior ou em outras ainda mais antigas.
Então é preciso que nós comecemos a buscar, entender, comecemos a nos movimentar através do estudo, da reflexão e da aplicação do bem em todos os momentos que nós consigamos nos tornar conscientes para praticarmos todo o bem que pudermos. Muita paz e agradecemos a atenção.